Boa tarde, queridos irmãos, irmãs e amigos, graça e paz. Louvamos ao Senhor por mais esse tempo de reflexão na palavra que temos nessa tarde de terça-feira tão agradável, tão gostosa. Pelo menos está aqui na nossa cidade, na cidade de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, ok? Amados, eu quero convidar todos vocês que estão assistindo essa mensagem que visitem o nosso canal Progresso Cristão, se inscreva lá, dá o seu like lá e esteja divulgando também as mensagens que são ministradas ali aos domingos de manhã e à noite. São mensagens centradas na pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas possam ser edificadas, aqueles que já creram e aqueles que não creram. Eu tenho certeza que Deus pode abrir o entendimento deles para crerem. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias e Deus, Ele está fazendo o seu último mover de amor para com a vida da igreja. Deus tem escancarado a sua palavra para nós. Deus tem aberto o seu coração para nós, para que então nós possamos conhecer plenamente a sua vontade. Mas para isso você precisa ser perseverante em ler as Escrituras, buscar do Senhor revelação e sabedoria para compreender as Escrituras e não apenas ficar bitolado nas Escrituras. As Escrituras, elas apontam para o Senhor Jesus Cristo. Uma determinada feita, vocês se lembram, lá em João 5, 39 e 40, o Senhor Jesus disse para aqueles fariseus religiosos, aqueles que eram mestres de Bíblia, Jesus disse para eles o seguinte: porque aqueles homens, aqueles mestres, aqueles professores de Bíblia, eles ensinavam o povo a lei de Deus. E Jesus disse para eles: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem virem a mim para terdes vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: não adianta vocês terem o conhecimento bíblico e conhecer cada vez mais as Escrituras Sagradas e encher a mente de vocês das Escrituras Sagradas. Isso não tem nenhum valor se vocês não virem a mim para terdes vida. Exatamente isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Um cristianismo sem vida, um cristianismo sem cruz. Tem um irmão que ele é um líder de uma comunidade lá na Bahia. Ele escreveu um livro muito interessante, Cristianismo sem Cruz. Cristianismo sem cruz, ele é diabólico. Cristianismo sem cruz, guarde bem isto, ele é diabólico. Cristo e a cruz é a pregação que foi deixada como legado para a sua igreja. Por isso que Paulo ele diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 23, 24, nós pregamos a Cristo crucificado. O mesmo Paulo, nesta mesma carta, 1 Coríntios 2, versículo 2, ele disse assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então a mensagem que salva, que edifica, é aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez no Calvário por amor a cada um de nós, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. O pecado é aquilo que nos separava de Deus o Pai. Então Cristo, ele foi para a cruz, lá na cruz ele nos atraiu a si, fomos colocados no seu corpo, fomos crucificados junto com Cristo, morremos para o pecado, mas ressuscitamos juntamente com ele para viver em novidade de vida, uma vida nova, a vida de Cristo, na expressão do apóstolo Paulo em Filipenses 1, 21. Para mim o viver é Cristo. E Gálatas 2:20, Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vivia em Paulo, era a vida de Paulo. Cristo fazia tudo através do apóstolo Paulo. Ele se manifestava como a pregação de Deus,
A pregação de Deus para nós é Cristo, o seu Filho amado. Então, Paulo mostrava toda a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo lá no Calvário. É uma mensagem que traz libertação de pecado, porque é a pregação do Filho. E João 8, verso 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok, irmãos? Então, isso é fundamental, que nós jamais venhamos a nos esquecer de Cristo e a cruz. Porque Cristo veio a este mundo, Ele cumpriu por nós os mandamentos. Cristo cumpriu por nós toda a lei de Deus. Agora você preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Ele cumpriu todas as coisas, tudo aquilo que os profetas se referiram à pessoa de Cristo foi cumprido. Ele é aquele que cumpriu a lei. Ele disse lá em Mateus capítulo 6, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele cumpriu tudo. Agora você tem que prestar atenção, se você é cristão, se você já creu em Cristo, então vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que vive em mim, Ele fez tudo por mim. O que Ele fez por mim? Ele cumpriu os mandamentos do Pai, cumpriu a lei de Deus. Então eu não preciso ficar aí com uma paura em tentar cumprir a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Lá em Romanos 6,14, a Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Nós morremos para a lei pelo corpo de Cristo. Paulo, lá em Gálatas 2, versículo 19, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, nós só podemos viver para Deus quando cremos que morremos para a lei. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então você precisa de crer que você morreu para a lei no corpo de Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Então, quando o Pai olha dos céus para nós, Ele não vê mais nós, mas vê Cristo em nós. Deus vê toda a lei cumprida, por isso que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que nós vivemos uma vida de dependência do Senhor. Ele nos comprou não para vivermos para nós mesmos, porque nós estávamos na mão do imperador chamado Diabo. E o imperador, Satanás, ele tem um império, que é o império das trevas. Colossenses 1, versículo 13, a Bíblia diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Olha que Cristo maravilhoso nós temos. Ele nos salvou, Ele nos deu uma vida nova e agora Ele veio habitar dentro de nós para que a vida dele seja formada em nós. Aquela carta de Gálatas, quando Paulo escreveu aos Gálatas, tem 3 coisas ali que são fundamentais. A primeira coisa fundamental é que Paulo fala em Gálatas 1, versículo 15 e 16, que Cristo foi revelado em nós. Ele revelou ao nosso coração a Ele mesmo, Ele abriu o nosso entendimento, nos fez crer mediante a graça, que naquela cruz nós morremos junto com Ele, fomos sepultados junto com Cristo, mas ao terceiro dia, juntamente com Cristo, nós somos ressuscitados. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, Gálatas 1, verso 15 e 16, nós temos a revelação de que Cristo foi revelado a nós. Ele se apareceu a nós. Ele se mostrou a nós. Ele veio para dentro de nós. Então, Cristo revelado em nós. Em Gálatas 2:20, fala que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é maravilhoso isso? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, Gálatas 1 é Cristo sendo revelado, Gálatas 2:20, Cristo vivendo em cada um de nós que cremos. Agora tem Gálatas 4, versículo 19, quando Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem
De novo, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então, Cristo, no capítulo 4, necessariamente ele precisa ser formado em nós. Ou em outras palavras, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais Cristo é formado em nós, quanto mais Cristo toma todos os compartimentos da minha vida, da minha alma, as pessoas do mundo aí fora vão ver em mim Cristo, através da minha fala, através das minhas atitudes, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 16, versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Isto é maravilhoso demais. Mas, queridos, eu quero ler com vocês aqui um texto de Efésios 1, versículo 17, quando Paulo ele ora para os Efésios, pedindo para que Deus concedesse aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Então a oração de Paulo era para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria para compreender as Escrituras e a revelação da própria pessoa de Cristo, porque se Ele não se revelar a nós, nós não podemos conhecê-lo. Agora, necessariamente, tanto eu quanto você precisamos ter um desejo profundo em que Ele se revele. Então, para isso, você precisa de ter comunhão com o Senhor. Viver uma vida de intimidade com Ele, não fazendo pedidos para Ele. Quem faz pedidos para Deus se enquadra num quadro de mendigos espirituais. Né? É claro que essas orações elas são adequadas às orações de petições. Mas aqueles que são íntimos de Deus o Pai, oram com Ele, conversam com Ele, não pedem nada para Ele, a não ser que Cristo seja formado, Cristo seja revelado. Porque a palavra fala lá no Salmo 37, versículo 4, que é para a gente se agradar do Senhor, ou uma outra versão diz, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí o versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele vai fazer tudo através de nós, se Ele encontrar em nós uma resposta. Isso acontece somente para os íntimos do Senhor, porque o Senhor não vai usar ninguém no qual Ele não possa, de fato, encontrar uma resposta. Intimidade com Ele. Uma pessoa que é íntima dEle, tudo que o Pai pedir, Ele vai habilitar e capacitar, e essa pessoa que é íntima do Senhor fará na força e na dependência do Espírito, e a glória volta toda para Deus. Então, irmãos, por que é necessariamente nós pedirmos ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação? Duas coisas fundamentais. Primeiro que é para que a gente tenha um pleno conhecimento dEle, conhecer Cristo na sua inteireza, conhecer Cristo como Ele de fato é, um varão perfeito, Ele é completo. Na pessoa de Cristo nós temos tudo, todas as riquezas da sabedoria, do conhecimento, do entendimento estão nessa pessoa. Então Cristo é infinito, a sua sabedoria é infinita. Cristo é o nosso pão, Cristo é a nossa água, Cristo é a ressurreição e a vida, é a verdade, o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Porque senão, meus queridos irmãos, nós vamos não ter entendimento e nós seremos levados por todo o vento de doutrina. Infelizmente, muitos irmãos que não têm aí uma diligência em conhecer o Senhor pela sua palavra, eles são levados aí ao redor por todo o vento de doutrina. Isso é bastante triste, né? Porque muitas vezes aqueles líderes que estão lá na frente não têm uma revelação clara do Senhor, não têm um entendimento adequado da palavra, né? Então essas pessoas ficam sofrendo. Por isso que existem aí no meio do povo de Deus, eles têm que fazer campanha para isso, campanha de oração para aquilo, uma série de coisas que, irmãos, Deus não pede isso na sua palavra.
que nós venhamos fazer campanha de oração, campanha para isso, jejum para isso, jejum para aquilo. Um dia nós vamos tratar aqui com todos vocês sobre o jejum bíblico, para entendermos e compreendermos o jejum. Mas eu sei que existem muitas pessoas que são escravas de homens. E Paulo fala, por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens, escravos de ninguém. Ele nos libertou do pecado, da morte. Então, quem nos guia, quem nos dirige é o Senhor. Claro que no meio do povo de Deus, o Senhor tem as suas ovelhas guias. São aqueles homens que o Senhor levanta com o encargo da palavra. São aqueles homens que se assentam na porta, que são colunas da igreja. Esses homens Deus colocou com uma finalidade para que eles então apacentassem o rebanho de Deus. Mas o nosso pastor é Cristo. Ele é o nosso pastor. Então, irmãos, se nós não tivermos sabedoria e revelação de Cristo, nós vamos ficar no escuro da palavra. Eu sei que, vou citar para vocês um exemplo aqui, tem muitas pessoas que elas foram pregadas para elas, por exemplo, um exemplo aqui bastante comum, que eles falam assim, que o Salmo 23 é o Salmo do bom pastor. Não é isso? Talvez você já deve ter ouvido isto, que o Salmo 23 é o Salmo do bom pastor. Ou se eu perguntar para você, qual é o Salmo do bom pastor? A maioria das pessoas elas irão responder que o Salmo do bom pastor é o Salmo 23, mas não é o Salmo 23. Eu quero falar do Salmo 22, 23 e 24. Nós vamos analisar esses 3 salmos em rápidas palavras, porque nós só temos apenas um tempo bastante curto aqui para essa tarde de terça-feira. Mas, queridos, qual que é o Salmo do bom pastor? É o 23. Não é o 23. O Salmo do bom pastor, guarde bem isto. Se você tiver dúvida, você vai orar. Você vai perguntar para o Senhor e não para homens. O Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. Por quê? Eu vou lhe explicar. O Salmo 22 começa dizendo o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra aqui, Deus meu, me desamparaste, está fazendo uma alusão de Jesus Cristo na cruz, quando ele recebeu ou estava recebendo em seu corpo o meu e o seu pecado. Quando o nosso pecado foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo, ali então houve um rompimento da comunhão, porque Isaías 59:2 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Quando Jesus recebeu no seu corpo o meu e o seu pecado, ele perdeu o senso da presença de Deus. E o que aconteceu ali? Ele disse assim na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então no Salmo 22 é uma figura, a realidade aconteceu quando Jesus estava na cruz. Talvez Davi disse aquela palavra sem saber que ele era ali uma figura de Cristo. Mas então Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, Jesus na cruz, quando o nosso pecado foi colocado sobre ele, ele bradou: Lama sabachthani, que diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o que o Senhor Jesus estava fazendo ali na cruz? Ali na cruz, ele estava dando a sua vida por mim e por você, por nós. Jesus na cruz, ele estava dando a sua vida por nós. Eu quero que você entenda isso. Então, o Salmo 22 começa: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava entregando a sua vida por mim e por você. Então, vamos interpretar então esse Salmo 22. João interpreta para nós. Lá em João capítulo 10, versículo 11, ele diz assim, olha: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está me entendendo, irmão? Então, o Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. Porque no Salmo 22, Jesus está dando a sua vida por nós. E João diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida
pelas ovelhas. Agora vamos para o Salmo 23, versículo 1. Ali, irmãos, o que está acontecendo ali? Quem que grita ali? Salmo 23, verso 1. Não vai dar para a gente analisar os detalhes por causa do nosso tempo. Mas no Salmo 23, 1, a Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. De quem que é aquela voz? É de Deus ou é da ovelha? Davi, ele clama: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ali quem está gritando é a ovelha, o Senhor é o meu pastor. Então como nós podemos interpretar o Salmo 23? O Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor, Ele é o pastor das ovelhas. Então, se você ler com bastante cuidado, em Hebreus capítulo 13, versículo 20, está escrito assim, olha: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Então, o Salmo 23 fala que Jesus é o grande pastor das ovelhas, porque quem grita lá é a ovelha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem pessoas que acrescentam, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é e nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, no Salmo 23, fala do grande pastor. O Salmo 22 fala que Jesus, Ele é o bom pastor, porque no Salmo 22, Jesus está dando a sua vida pelas ovelhas. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, a Bíblia diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. E no Salmos 24, nós temos também uma declaração muito importante. Os últimos 2 versículos diz assim, vamos prestar atenção aqui para você ter um entendimento claro a respeito daquilo que nós estamos falando. Então, no Salmo 24, aqui nos últimos 2 versículos, nós temos essa declaração. Preste atenção aqui, Salmo 24, o versículo 7 e 8, até o 10, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Rei fala de supremacia, Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aí a Bíblia responde: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, quando aqui há um apontamento para Rei, Jesus, Ele é o Rei da Glória. Nós sabemos, então, fala da supremacia. Se no Salmo 22, Jesus, Ele está dando a vida pelas ovelhas, Ele é o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, 1, Jesus, o salmista fala assim: o Senhor é meu pastor. Então, Hebreus 13:20 fala que Ele é o grande pastor das ovelhas. Então, o Salmo 23, Ele é o grande pastor das ovelhas. E o Salmo 24, Ele é o Rei da Glória. Então, o Rei fala de supremacia, é o supremo pastor. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, as Escrituras dizem assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ora, logo que o supremo pastor fala que Ele é o Rei da Glória. Jesus é o supremo pastor, porque Ele é Rei. Ele é aquele Rei que é manso e humilde de coração. E nele nós encontramos o verdadeiro descanso para as nossas almas aflitas, para nossas almas agitadas. Então, só para vocês entenderem, deixa eu repetir para vocês. Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? É Jesus dando a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, no Salmo 22:1, Jesus é o bom pastor. Salmo 23:1, Jesus, Ele é o grande pastor, porque quem clama ali é a ovelha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E Hebreus 13:20 vai dizer que Jesus, ele é o grande pastor das ovelhas. Estão me compreendendo? E no Salmo 24, Jesus é o supremo pastor, que fala do seu reinado. Ele é o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, forte e poderoso, ele é o rei da glória. Então, Salmo 22 é o bom pastor, Salmo 23 é o grande pastor e o Salmo 24 é o supremo pastor. Irmão, se você tiver dúvida com relação a isso, ore ao Senhor para que Ele traga revelação, para que Ele traga entendimento ao seu coração. Que maravilhoso pastor nós temos. Então, louvamos ao Senhor porque agora Ele quer que nós venhamos a conhecê-lo. Por isso que espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, para conhecer a sua vontade, para andar na sua vontade, para viver em santidade, para viver uma vida totalmente mesclada com o nosso amado Senhor que nos ama tanto. A palavra fala em 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. A obra na cruz foi feita em nosso benefício porque Ele nos amou. O Pai escreveu, através do apóstolo Paulo, pelo Espírito, em Romanos capítulo 5, ele disse assim, lá fala assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. É um amor que foi provado. E o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor incondicional. Deus, Ele é furioso de amor por nós. Ele nos ama tanto que para salvar você do seu pecado, Ele foi até as últimas consequências. Ele deu a sua vida por você. Salmo 22:1. Então agora Ele é o teu grande pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Ele é também o supremo pastor, aquele que é soberano, aquele que governa todas as coisas, aquele que tem o controle de tudo em suas mãos. É o nosso amado Senhor. E o que é mais importante ainda é você saber que este Cristo, que é o bom pastor, que é o grande pastor, que é o supremo pastor e que pode todas as coisas, habita dentro de todo aquele que creu. Se você creu que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida. Colossenses 3:4 diz assim a palavra. Quando Cristo, que é a vossa vida, olha que lindo, meus irmãos, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que lindo saber que cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é minha vida, Ele é o amado da minha alma, Ele é meu descanso. Como diz Paulo, Colossenses 3:11, Cristo é tudo. E se Cristo é meu tudo, se eu tenho tudo, do que mais eu preciso? Se eu tenho tudo. Graças ao Senhor, irmãos, pelo nosso amado Senhor, pela sua palavra que nos vivifica, porque Ele é a palavra encarnada e essa palavra veio para dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor então nos ajude cada dia mais a conhecê-lo e a viver uma vida totalmente derramada aos teus pés. Nesta tarde eu quero agradecer vocês que nos assistiram, que Deus abençoe sua vida, que Deus continue se revelando a você, você que é aí de não sei qual parte do Brasil, né, você está assistindo, mas que Deus abençoe, que Deus se revele e que Deus cada dia mais possa guardá-lo em teu nome. E você nunca se esqueça que estamos vivendo os últimos dias e que Deus, aquele que pode todas as coisas, nesse tempo do fim, né, nesse período difícil que estamos vivendo, muitas pessoas têm tido bastante ansiedade. Mas uma dica aqui muito interessante. 1 Pedro 5:7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor habita dentro de nós e Ele tem cuidado de nós.
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ok, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui refletindo na Tua Palavra. Nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação para conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Abençoa aquelas pessoas que nos assistiram nessa oportunidade. Abençoa suas famílias, abençoa suas vidas e guarda eles em Teu nome, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, próxima terça-feira, às 15 horas no horário de Brasília, e para quem é do Mato Grosso do Sul, é às 14 horas, ok? Um grande abraço e também um detalhe importante, você que mora aqui em Sidrolândia, na região, você pode fazer uma visita para nós. O local de reunião é bem no centro de Sidrolândia, na rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia, ok? Eu aguardo a sua visita. Deus te abençoe. Um abraço fraterno.